Olá, esta aula é para os alunos do sexto e do sétimo ano. Eu resolvi fazer uma atividade diagnóstica, que a ideia é tentar ajudar vocês a retomar as habilidades básicas matemáticas envolvendo as 4 operações básicas, né? Quem está presencial já está fazendo essa atividade, e aí quem faltou ou não está acompanhando as atividades presenciais, eu vou fazer os vídeos para vocês poderem acompanhar também as atividades de matemática, tá? Bom, eu vou dividir esta lista, são 11 exercícios envolvendo as operações básicas, eu vou dividir em duas aulas, e a primeira aula será essa, com 6 exercícios, aí a próxima aula a gente faz o restante. Bom, então vamos lá. Então, atividade diagnóstica, exercício, aí aula 1. Renata vai ao supermercado comprar exatamente 1 quilo de um determinado produto que é vendido em embalagens de diferentes conteúdos conforme apresenta a tabela a seguir. Então a tabela tem 250 gramas, 2,70, 500 gramas, 5,10, 750 gramas, 7,40. Bom, continuando. Renata pagará o menor preço por quilo desse produto se comprar. Aí o que acontece, né? O quilo, quantas gramas é? São 1.000 gramas. Então, nas alternativas tem as combinações de embalagens com diferente peso ou massas, e aí fazendo essas combinações para chegar até 1.000 gramas, que é 1 quilo. Então, 4 embalagens de 250 gramas, 250 gramas mais 250 gramas mais 250 gramas, 4 vezes, dá 1 quilo. 2 embalagens de 500 gramas, 500 mais 500 também dá 1 quilo, que é 1.000 gramas. 2 embalagens de 250 gramas, dá 500, mais uma embalagem de 500 gramas, 500 mais 500 dá 1.000, também 1 quilo, e uma embalagem de 750, mais uma de 250, 250 mais 750 também dá 1.000 gramas, que é 1 quilo. O que nós vamos ter que fazer aqui? Coloquei a tabela, nós vamos ter que achar quais daquelas combinações dá o menor preço. Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer é as 4 embalagens de 250. São 4 embalagens, o preço vai ser 4 vezes maior. Então, aí deixei indicado aí para vocês fazerem. Tem que fazer 4 vezes 2,70. O segundo é 2 embalagens, o segundo item, o item B, é 2 embalagens de 500 gramas, que custa R$ 5,10. São duas vezes mais o preço. A próxima, que é um pouquinho mais complicada assim de montar, mas vamos lá. São 2 embalagens de 500 gramas, então vai ser 2,70 vezes 2, vai dar um número. Esse número você vai somar com uma embalagem de 500 gramas que custa R$ 5,10. Então aí vai dar o preço aí das embalagens, né? E por último, o último item é pegar uma de 750 e outra de 250. Como é uma só, não precisa multiplicar por 1, que vai dar ele mesmo. Então o ideal é a gente somar só os preços e ver quanto que vai dar o preço. Qual que vai ser a alternativa correta? A, B, C ou D? Aqui der o menor valor, que é o que ele falou lá no exercício, certo? Bom, seguindo, exercício 2. Jéssica comprou 4 camisetas que custam R$ 15,50 cada uma e pagou a loja com 4 notas de 20 reais. Assinale a alternativa que apresenta quanto ela recebeu de troco. Então, o que seria o troco quando a gente fala de troco? O troco é o quanto que sobra de um valor que eu comprei. E aí, para a gente saber o quanto que sobra, a gente vai efetuar a subtração. Então, tá lá as alternativas, vamos ver quanto que ela tem, tirar o quanto que ela gastou, isso vai sobrar o troco. Bom, então eu coloquei aqui primeiro, dá até para fazer de cabeça, são 4 notas de 20 reais. Se você quiser fazer o cálculo, está aí a montagem, 20 vezes 4 notas. E a mesma coisa, isso aqui vai dar um número que aí você vai armazenar aí. E aí depois
vamos fazer outra parte, que é R$15,50 vezes 4, que são 4 camisetas a esse preço. Vai dar um outro número aqui que eu coloquei com retângulo verde. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a diferença entre esses dois valores, que é o quê? Fazer o retângulo azul menos o retângulo verde. Aí vai sobrar o troco. Caso não tenha cometido nenhum erro de cálculo, vai ser uma daquelas alternativas que estão lá, certo? Bom, dando sequência aqui, então, o exercício número 3 é Bruno, aluno do curso de agricultura do IFPE Vitória, começou um estágio na sua área, recebendo a remuneração mensal de um salário mínimo. Para quem não sabe o que é um salário mínimo, é o mínimo que a gente pode ganhar exercendo alguma atividade trabalhista. Hoje o valor está R$ 1.100, o salário mínimo, tá? Ele resolveu fazer algumas economias e decidiu poupar 2 salários de 2017 e 3 salários de 2018. Se Bruno economizar exatamente o que planejou, tomando como base o salário mínimo na imagem abaixo, podemos afirmar que ele poupará quanto, né? Então aqui está a tabela da imagem, a variação do salário, perceba que vai aumentando, conforme o custo vai aumentando, o salário também vai aumentando, mas nunca acompanha na mesma proporção, né? Sempre o salário é menor do que os aumentos. Bom, aí está aí os valores dos salários que ele vai poupar caso o plano dele dê certo. Bom, coloquei aqui novamente a imagem para a gente poder dar uma relembrada. Então, são 2 salários de 2017, que é R$ 937, então vezes 2, e isso aqui vai dar um número, e 3 salários de 2018. Repara lá que é R$ 957,80, hein? Tem que considerar aquele 80 centavos lá. Aí você faz a multiplicação, vai dar um outro número. Para saber o quanto que ele vai poupar, nós vamos ter que somar os dois resultados finais aí, né? Então, no lugar do retângulo azul, você coloca os números, e no lugar do retângulo verde, você coloca esses números, aí faz a soma, já vai dar o valor que ele vai poupar aí. Se tiver tudo certinho, já vai dar a alternativa lá, né? Bom, exercício número 4. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Lucas deve comprar exatamente 75 latas de refrigerante para a sua festa de aniversário. O mercado próximo à sua casa oferece pacotes com 6 latas por R$13 e latas vendidas separadamente pela unidade R$ 2,40. Pergunta-se qual a despesa mínima em reais que de Lucas na compra das 75 latas. Aí está lá os valores em reais. Bom, primeiro nós vamos ter que saber quantos pacotes que ele consegue comprar, sendo que ele quer comprar 75 latas e cada pacote tem 6 latas, certo? Tem algumas maneiras de fazer, mas a maneira mais fácil é você pegar o número, no caso o número de latas, e dividir pelo número de latas por pacote, que seria os 6. Então você vai fazer a divisão, vê aí se dá uma relembrada como é que faz a divisão. Tem que fazer 6 vezes um número que dá 7 ou chega próximo, vê lá se sobra alguma coisa, e 6 vezes o número que dá o resto do primeiro mais os 5 que dá próximo aí. Vai sobrar um valor aí, tá? Não vai ser uma divisão exata, cujo resto é zero. Vai sobrar alguma coisa. Então nós vamos colocar aqui os dois números, né? O número que vai ficar na chave, que vai ser o número de pacotes fechados aí que vai dar, e vai sobrar uma quantidade de latas que vai ser o preço individual. E aí o que a gente vai fazer? Vai calcular o preço. A gente sabe que o pacote custa R$13, então aquele número que ficou embaixo da chave ali, que é o azul, que eu coloquei no retângulo azul, você vai fazer o R$13 vezes esse número, e o outro número, que é o resto, vai ser, vai dar um valor aqui embaixo, né? O número que vai ser o resto vai ser 2,40, que vai sobrar uma quantidade aí, não vai dar pacotes fechados para dar o total de 75 latas. Então você vai fazer 2,40 vezes o número que está no resto ali, o que sobrou, certo? Aí vai dar um outro valor. Como que você vai fazer o total? Vai somar os dois resultados, né? Vai ser o retângulo
laranja mais o retângulo amarelo. Esses são os números que vão dar depois que você efetuar os cálculos da maneira correta, certo? Bom, exercício 5. A 20ª Copa do Mundo será realizada no Brasil em 2014. A cada 4 anos o evento se repete. A edição de número 35 será no ano de... Aí tá lá as alternativas. Bom, a 20ª Copa do Mundo é a posição 20. E ele quer saber, comparando com a que a gente sabe que é 2014, não é? Na posição 35, 35ª edição, qual que será? Bom, primeiro nós vamos ter que saber a variação da 20ª até a posição 35. Quantas edições da Copa do Mundo vai ter? Como é que a gente faz isso? Só fazer a subtração, 35 menos 20, vamos ver o quanto que sobra. Depois nós vamos ter que calcular o ano dessa edição, então aqui vai dar um número. Como a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, a gente vai pegar esse resultado e multiplicar por 4, vai dar o número de anos que serão contados para contabilizar essas 15 edições. E aí, como a gente sabe que a 20ª Copa do Mundo é de 2014, a gente vai pegar o número que der ali, né, a quantidade de anos, pegar 2014 mais esse ano aí, aí já vai dar uma das alternativas se não tiver nenhum cálculo errado. Bom, próximo, o último exercício dessa primeira parte, o exercício 6, ele é um pouquinho longo, então nós vamos ler, provavelmente você vai ter que reler para poder fazer, mas vamos lá. Renato resolveu mudar de plano, o plano mensal de sua operadora de celular para um que oferecesse mais vantagens. O plano novo, ele paga R$40 para ter ligações ilimitadas na mesma operadora, torpedos ilimitados para qualquer operadora, 150 minutos para outras operadoras de telefone fixo, 3 GB de internet e WhatsApp fora da franquia, sem descontar na internet. Bom, continuando. Além disso, no primeiro dia de cada mês ele pode escolher entre pagar para o mês que se inicia. Então, são duas situações aí, fora aquelas que foram apresentadas que o valor é R$40. Uma taxa adicional de R$15 para ligação única, né? Para ligação ilimitadas para demais operadores de telefone fixo. Ou o valor de 75 centavos por minuto para cada minuto excedente para esses números. Então, o que seria excedente? São os valores que passam daquele valor que o plano cobre, que é os minutos, não é? Então, por exemplo, se ele usar 200 minutos em um mês qualquer, ele excedeu aquele plano em 50 minutos. Aí, nesses 50 minutos, ele tem duas situações. Ele pode pagar a taxa única, ou seja, os R$15 e usar à vontade, ou pode pagar os valores por minuto utilizado, que é 75 centavos por minuto. Então, são essas duas condições. Bom, continuando. Como nos meses de junho, julho e agosto, Renato não contratou a taxa adicional e gastou menos que 150 minutos para as demais operadoras, ele resolveu, então, também não contratar a taxa adicional em setembro. Então, ele não pagou os R$15, ele vai pagar os valores por minuto, foi o que foi dito aí, né? Porém, precisou fazer ligações extras e terminou o mês tendo que utilizado 185 minutos. Então, ele passou do valor que o plano cobre. Então, ele vai pagar 75 centavos por cada minuto que ele passou da cobertura do plano, certo? Bom, aí qual é a pergunta? Se ele tivesse contratado a taxa adicional única de R$15, teria economizado quanto? Então nós vamos calcular quanto que ele gastou, certo? Os minutos que ele passou lá dos 150 e comparar com esses R$15, quanto que ficou a mais, porque ele não optou por essa taxa única de R$15, ele optou por pagar por minuto. Bom, então vamos calcular primeiro quantos minutos que ele passou do plano. Então vai ser 185 menos 150. Então vai dar um número lá que é os minutos excedentes. Como ele escolheu pagar por minuto, então vai ser o número que dá aqui, né?
vai multiplicar por 0,75. Uma dica aí, faz o número vezes 0,75, não precisa pensar na vírgula. Multiplica o número, depois no final você conta duas casas para colocar a vírgula, certo? Calculou, vai dar um número. Aí o que você vai fazer? Você vai comparar esse número com os 15 reais, porque a pergunta é o quanto que ele teria economizado se ele não tivesse escolhido essa segunda situação, que é pagar os minutos separadamente, né? Que a taxa única de 15 reais ele poderia usar à vontade, sem custo nenhum, que é taxa única. Agora, essa por minuto, você vai, quanto mais utilizar, mais caro vai ficar, certo? Bom, faça esses primeiros exercícios aí, e aí depois a gente posta a segunda parte dos exercícios. Qualquer dúvida, pergunta pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá bom? A gente está à disposição aí para ajudar vocês. Um abraço a todos. Até!